Muito obrigada, Sr. Deputado e Coordenador em substituição. Isto é muito pro forma. Já cumprimentei os presentes e cumprimento todos novamente. As perdas de aprendizagens e a sua recuperação foram um processo difícil primeiro pelas características com que surgiram, como é evidente. As escolas, umas queriam trabalhar, no caso dos vossos associados, nem sempre puderam, outras, enfim. E as escolas, no todo, foram tratadas como públicas e, portanto, sendo ou não privadas, tendo ou não capacidade de resposta, em tempos de pandemia, pelo menos nas alturas já passado o pico da pandemia, não tiveram essa oportunidade de trabalhar como entendiam ser trabalhar e, portanto, eu percebo quando diz que deixem-nos trabalhar e deem-nos mais autonomia. É evidente, por exemplo, o PST tem questionado muito, sobretudo as formas, os instrumentos de avaliação das perdas de aprendizagens, das metodologias que estão a ser aplicadas e a avaliação do sucesso ou da eficácia, por assim dizer, deste plano de recuperação de aprendizagens. Temos trabalhado e dito que achamos que é relativamente pouco, que estes instrumentos poderão não ser suficientemente representativos dos problemas. No caso dos vossos associados, tenho 2 ou 3 questões, que são mesmo questões, se calhar, que surgem por desconhecimento da realidade e, portanto, deixo já aqui, lamento se fizer alguma questão muito evidente ou muito prática. O plano da recuperação de aprendizagens dirigido pelo Ministério da Educação aos estabelecimentos de ensino, foi dirigido aos estabelecimentos de ensino com obrigatoriedade de implementação também aos estabelecimentos de ensino dos associados, ou seja, dos privados e com contratos de associação. Qual foi depois a obrigatoriedade da parte das escolas, ou seja, as escolas dos vossos associados terão de fazer determinados relatórios, terão de fazer determinados pontos de situação, foram ou não foram chamadas, no fundo, a aplicar este plano. Outra questão tem a ver com aquilo que efetivamente realizaram dentro das vossas escolas, ou seja, sabe-se, por se ler e por se contactar com outras pessoas, que o plano de recuperação, ou seja, a recuperação de aprendizagens, não o plano em concreto, mas a recuperação de aprendizagens dentro dos colégios não tem tido problemas significativos, pelo menos em alguns casos. É evidente que nós sabemos, ao contrário, que a maioria, ou que muitos, se calhar não é a maioria, mas que muitos dos colégios são colégios que têm já de si crianças e jovens, que têm um suporte familiar diferente, capaz de lhes dar um apoio, se for necessário, externo à escola. Mas dentro das escolas, quais foram os apoios, quais foram as metodologias, quais foram as práticas que os colégios implementaram para ajudar e apoiar estes alunos e os alunos que revelaram dificuldades? Efetivamente, quais as metodologias que deram sucesso, quais as metodologias que comprovadamente aconselhavam até outros a tomar e a colocar em prática, porque também estamos aqui para perceber quais seriam as melhores soluções para os problemas que temos nos dias de hoje e, portanto, se encontrarmos boas práticas e bons exemplos, tanto melhor. E, portanto, gostaria de perceber as dificuldades, mas, sobretudo, as soluções que encontraram e as estratégias que encontraram para resolver as dificuldades de aprendizagem que os vossos alunos tenham desenvolvido. E, basicamente, portanto, estamos também todos outra questão que eu penso que já afloraram na exposição inicial. Consideram que estes instrumentos que citaram, os do IAV, são suficientes, ou seja, a forma como um instrumento é construído, o universo que o instrumento abrange é suficiente? Ou, no entender dos vossos associados, deveria de ter outra forma? Já sei que as provas de aflição, mas essas já existiam antes, no vosso entender devem ser no final do ciclo, nós também defendemos isso, mas, de qualquer das formas, tirando as provas de aflição tradicionais que já vinham de trás,
Os instrumentos de monitorização das aprendizagens são ou não são suficientes? As vossas escolas, os vossos associados aplicam outros além daqueles que têm por considerarem que estes são insuficientes? São as minhas questões e é tudo.